Fala aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula de apoio às atividades de laboratório, nós iremos utilizar a linguagem Python no ambiente do Google Colab para fazer uma análise da série de Taylor e do erro de truncamento. Lembrando que você pode fazer o download dessa videoaula para assistir offline, bastando acessar o meu site rexmedeiros.com. Então está aqui a série de Taylor, escrita até o termo de ordem n, mais o resto. Se você tem alguma dúvida de como escrever, de como calcular a série de Taylor de uma determinada função, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para duas videoaulas. Bem, para exemplificar, nós iremos tomar essa função f de x igual a 4 exponencial de x cosseno mais ln de x mais 2. É uma função relativamente complexa, né, em que nós poderemos analisar a função, o polinômio de Taylor e também a função resto, ou seja, o erro de truncamento. A ideia é, inicialmente, encontrar o polinômio de Taylor de segundo grau, ou seja, de ordem 2, em torno de x igual a 2. Nesse caso, o nosso x0 é igual a 2, é o ponto ao redor do qual nós iremos calcular a série de Taylor. Em seguida, nós iremos plotar no mesmo gráfico a função f e o respectivo polinômio nos arredores de x igual a 2. Em seguida, utilizando o polinômio, nós iremos estimar o valor da função para x igual a 2,2. Ou seja, nós iremos utilizar o polinômio P2 de x para calcular uma aproximação da função f de x em x igual a 2,2. Evidentemente que nessa aproximação nós iremos cometer um erro, e no item 4 calcularemos o erro absoluto cometido, ou seja, f de 2,2 menos P2 de 2,2. No item 5, nós iremos escrever a função que representa o resto da série, R2 de x, para este caso. Que caso é esse? O caso da expansão em série de Taylor dessa função para um polinômio de ordem 2, com x0 igual a 2,2, aliás, perdão, x0 igual a 2, né? E x igual a 2,2. x0 igual a 2. E por último, nós iremos fazer uma análise da função resto para estimar o erro máximo em valor absoluto da referida aproximação, ou seja, qual é o valor máximo do erro que poderemos ter ao utilizar o polinômio P2 de x para representar a função f de x no intervalo de tal entre x0, que é 2, e x, que é 2,2. Ok, então no item 1, nós temos que desenvolver o polinômio de Taylor de segundo grau em torno de x0 igual a 2. Para isso, nós teremos que calcular f de 2, f' de 2 e f duas linhas de 2. Por simplicidade, as derivadas da função, as derivadas primeira e segunda, já foram calculadas e escritas. Então, nós temos que calcular f de 2, f' de 2 e f duas linhas de 2, para podermos, né, colocar aqui no nosso polinômio P2 de x. Para isso, nós iremos utilizar, pessoal, o Google Colab, certo? E escrever um programa em Python que nos dê esses valores, né, de f de x0, f' de x0 e f duas linhas de x0. Então, já estou aqui no ambiente do Google Colab, já escrevi a importação para as duas bibliotecas que nós precisamos, quais sejam, né, a biblioteca NumPy e a biblioteca Matplotlib, para fazer os nossos gráficos. Então, na questão 1, vou até mostrar aqui para vocês, nós temos que calcular o polinômio de Taylor. Para isso, eu vou escrever em Python uma função que retorne f de x, está aqui, outra que retorne f' de x e outra que retorne a derivada segunda da função. Então, para isso, eu posso começar a escrever aqui definindo a primeira função, que é f de x. Então, eu uso a palavra reservada def, o nome da função é f, e o argumento que ela recebe é x. Dois pontos, né, para iniciar o bloco da função. Automaticamente aqui eu recebo uma tab, né,
indicando que nesse bloco, né, vai ficar a nossa função. Então, tudo que temos que fazer aqui é retornar, então return esse valor da função, que é 4 vezes exponencial de menos x, a gente vai utilizar a biblioteca NumPy, np.exp para a função exponencial, né? O Colab nos ajuda, de menos x, que é o argumento da função exponencial. Então, 4 exponencial de menos x que multiplica o cosseno. O cosseno também é obtido através da biblioteca NumPy, np cos, cosseno x, e por fim a função logarítmica, mais np. O logaritmo nepteriano na biblioteca NumPy e nas linguagens de programação em geral é a função log. Tá? O logaritmo na base 10 geralmente é uma função log 10. Log geralmente trata-se do logaritmo nepteriano. Então o argumento aqui para a função log é x mais 2. Pronto, com isso, ó, o NumPy, aliás, o Python está reclamando aqui porque está faltando o sinal de multiplicação da exponencial pelo cosseno. Então, eu vou colocar o vezes, certo? E aí eu tenho a minha função definida. Posso clicar aqui no ambiente para rodar, vocês veem que não deu nenhum erro, tá? E em seguida eu vou definir a minha função f' de x. Então, vou fazer def novamente. A função f' eu vou chamar de df. Okay? O argumento dela é x, 2 pontos para iniciar o bloco, enter, e aí eu vou retornar a derivada primeira. Vamos escrever menos 4 vezes exponencial np.xp, exponencial de menos x, que multiplica, entre parênteses, eu vou ter o cosseno mais o seno. Então, np.cosseno x mais np.seno, aí a função é sin, né, em inglês, seno de x. Por fim, a derivada do ln de x mais 2, então vou escrever mais 1 dividido por entre parênteses, né? O parênteses aqui é super importante, pessoal. Fiz questão de digitar essa função, porque dependendo da forma que a gente escreva 1 sobre x mais 2, por exemplo, se eu escrever dessa forma aqui, ó, perdão, vocês não estão vendo, né? Escrever aqui 1 dividido por x mais 2, certo? Vocês vão ter que colocar da mesma forma aqui no Colab. Então, 1 dividido por entre parênteses, x mais 2. Ok, então aqui eu retornei a função derivada primeira e eu já tenho escrito aqui a função derivada segunda. Eu vou simplesmente copiar e colar, para que a gente vá mais rápido. Pronto, isso aqui é a definição da função derivada segunda. Tá certo, pessoal? Então veja, eu tenho que calcular, se eu quiser escrever no meu slide o polinômio P2, eu tenho que calcular justamente o f de x0, né, que é f de 2, f' de 2 e f duas linhas de 2, para poder escrever o polinômio nesse formato. Então vamos fazer isso, certo? Depois a gente escreve uma função que vai retornar valores do polinômio. Então eu posso simplesmente aqui colocar um print, por exemplo, né, de forma bem simplificada mesmo, e calcular f de 2. Então aqui ele vai me dar quem é o f de 2, vou rodar, e aí vai ser 1,16. Eu vou colocar assim, 1,16, com 3 pontinhos aqui, com as reticências, para mostrar que eu não vou truncar, né, eu não vou arredondar aqui no segundo dígito, na segunda casa. Eu vou usar todos os algarismos significativos que o Python me possibilita usar, tá certo, pessoal? Então, só para a gente ter uma ideia de como vai ficar o polinômio. Feito isso, eu vou para o termo de ordem 1, que é f' de x0 multiplicado por x menos x0. Então, vou calcular df, né? df calculado em 2, vamos ver aqui quanto é que vai dar, menos 0,0169. Então, vou colocar assim, ó, menos 0,0169, 3 pontinhos, né? Reticência aqui. E multiplica x menos x0, que é 2. Ok? E por fim, o termo de ordem 2 da série vai ser, não vou colocar o sinal, vou verificar primeiro quanto vale d2, a derivada segunda de f. Vamos ver aqui, a derivada segunda é positiva, né? 0,92. Então, mais 0,92, 3 pontinhos,
dividido por 2 fatorial, que multiplica x menos x0, que é 2 ao quadrado. Pronto, então aqui nós temos escrito, né, o polinômio de segundo grau de Taylor em torno de x, em torno de x0 igual a 2, que aproxima a função f de x ao redor, né, de x igual a 2, do meu x0. Pronto, então vamos escrever agora uma função em Python que retorne valores do polinômio P2 de x. Tá? Então aqui embaixo eu vou fazer outra definição, então def, essa função agora é o polinômio, né? Então P2 é o nome da função e o argumento que ela recebe é o valor de x. Ok? Então, eu vou definir aqui dentro da função, eu vou definir uma variável chamada x0 e vou colocar o valor que a gente está utilizando aqui no exemplo, que é 2. Tá? Então, x0 igual a 2. E, por fim, a minha função vai retornar exatamente essa expressão aqui, né, pessoal? Ó, ela vai retornar f de x0 mais f' de x0, etc. Né? Vamos escrever isso usando como base as funções que nós já definimos aqui acima. Então, ela vai retornar f do x0, nesse caso aqui vai ser 2, né? F de x0, mais f', que é df, calculado também em x0, que multiplica x, que é o argumento da função, né? X menos o x0. Então, x menos x0. E, por fim, o último termo, que é o termo de segunda ordem. Eu tenho que pegar a derivada segunda, então, mais, entre parênteses, né? D2f, que é a derivada segunda, calculada em x0, tá, pessoal? Não confundir x com x0. Então, a derivada segunda é calculada em x0. E o resultado eu vou dividir por 2 fatorial. Ups. Vou dividir por 2 fatorial. E multiplicar pelo termo polinomial. Então, multiplicado por x menos o x0, você até colocar assim, x0, elevado ao quadrado. Então, elevar ao quadrado, asterisco, asterisco, 2. Ok? Então, essa função P2, ela retorna valores do meu polinômio. Então, com isso, concluímos o item 1. Vamos voltar aqui para o item 2, que é plotar a função f de x e o respectivo polinômio P2 de x nos arredores de x igual a 2. Então, nessa parte, pessoal, vou voltar aqui para o Colab. Nós precisamos fazer o gráfico tanto da função f quanto do polinômio P2 de x nos arredores de x igual a 2. Então, a gente vai escolher um intervalo para trabalhar. A gente pode trabalhar com o intervalo de x pertencente, por exemplo, a menos 1 e 4. Tá? Então, para fazer o gráfico da função, nós precisaremos gerar pontos nesse intervalo. Vamos utilizar para isso a função np.linspace. Então está aqui, né, o Colab nos ajuda. Eu vou gerar pontos de x igual a menos 1 até x igual a 4. Vou gerar 100 pontos, certo? Igualmente espaçados nesse intervalo. Vou colocar esse vetor de pontos, né, na variável xg. Pronto. Agora eu tenho que calcular valores da função f e do polinômio. Então, eu vou colocar aqui x de f, que são os... né, y, né, que são as ordenadas de f. Então, y de f vai ser f de x g, né, do gráfico. Então, xg eu estou chamando de abscissas do gráfico, né? Y de f são as ordenadas da função, ok? Então, as ordenadas da função é f de x de g. E eu vou chamar as ordenadas do polinômio de y de P2. Yp2 vai ser a função P2 calculada em xg, que é x do gráfico, né? Ou seja, os 100 pontos gerados entre menos 4 e 4. Já temos aqui os conjuntos de pontos para gerar os gráficos. Agora eu vou usar a biblioteca matplotlib, certo? Vou baixar um pouquinho para ficar maior a tela. Então eu vou fazer plt.plot. Aqui eu vou colocar a abscissa, x do gráfico. Aqui eu vou colocar a ordenada primeiro da função f. Então yf. Depois eu vou repetir plt.plot. O x é o mesmo, né? Conjunto de pontos das abscissas, e as ordenadas vai mudar porque agora
eu tenho meus y do polinômio. Feito isso, eu vou fazer um plt.plot, ok, pessoal? Então aqui o Python vai plotar. Então aqui nós temos plotados no mesmo gráfico, em azul a função f de x e em laranja o polinômio P2 de x, ou seja, a parábola que aproxima a função nos arredores de x igual a 2. Para que fique melhor essa visualização, pessoal, a gente pode adicionar um grid ao gráfico. Então, plt.grid, função grid, quando eu rodar aqui, ela vai, né, adicionar, né, um grid ao meu gráfico. Vamos ver se o item 2 pedia mais alguma coisa. Não, é somente para plotar os dois no mesmo gráfico. Então agora a gente vai para o item 3, que é usando o polinômio, estimar o valor da função em x igual a 2,2. Então esse item é muito simples. Eu vou voltar para cá, vou mostrar o meu programa. Esse aqui é o item 2, né? Vou colocar aqui item 2. O item 1 foi escrever, né, o polinômio. Né? Coloquei questão, mas na verdade é item. Né? E no item 3, vou colocar comentário, no item 3 eu vou simplesmente estimar o valor da função para x igual a 2,2. Então eu posso escrever assim, x igual a 2,2 e o y, né, o y vai ser o P2 calculado no meu x, certo? Vai ser o P2 de 2,2. E aí eu faço um print a estimativa da função em x igual a 2,2 dois pontos, e aqui coloco o valor do meu y, tá? Vamos pedir aqui para o Python rodar. Pronto, aqui nós temos a estimativa da função em x igual a 2,2 é 1,1761. Então posso escrever aqui que P2, né? P2, vocês não estão vendo, mas agora sim. Então P2 de 2,2 é igual a 1,1761, certo? Aqui é arredondado para da quarta casa decimal. No item 4, nós iremos calcular o erro absoluto cometido, ou seja, o valor absoluto de f de 2,2 menos P2 de 2,2. Vou voltar lá no meu programa, certo? Estender aqui a tela. Colocar item 4. E aqui nós iremos, para o mesmo valor de x, nós iremos calcular o valor de f. Então, valor de f, né, valor de f vai ser igual a f desse valor x aqui, 2,2, certo? E o erro absoluto vai ser, eu vou utilizar a biblioteca numpy.np.abs do valor de f, que está na variável valor de f, menos o valor do polinômio que está na variável y, aqui, não é, pessoal? Então, y. Ok. Então, aqui eu calculo o valor absoluto, não é? E aí eu vou fazer um print. Fazer um print para mostrar direitinho que o erro absoluto é, colocar aqui a variável erro ABS. Vamos lá rodar. Tem um erro aqui que valor def não é definido, né? Na verdade faltou um F maiúsculo aqui. Ups. Valor de f, pronto. Então veja que o erro absoluto, ou seja, o erro verdadeiro que nós cometemos é 0,018. Então o item 5 é para escrever uma função que representa o resto da série R2 de x para este caso, ou seja, o caso em que x é igual a 2 e x é igual a 2,2. Então vamos escrever. Escrevendo a função R2, certo? Ela é igual
a derivada terceira da função calculada em um valor de tal, dividido por 3 fatorial, que multiplica x menos x0 elevado ao cubo, onde x0 é igual a 2, o x, onde a gente calculou a estimativa e quer estimar o erro máximo, ele é igual a 2,2, né? E o tal é alguém que está no intervalo entre 2, que é o x0, e 2,2, que é o valor de x. A derivada terceira da função, f3' de x, eu já fiz aqui, pessoal, vai dar 8 elevado a menos x, que multiplica cosseno de x menos o seno de x, mais 2 dividido por x mais 2 ao cubo. Então, a função, né, do resto, R2, ela é igual a essa derivada terceira em tal. Então, veja, a derivada terceira é calculada em tal. Ou seja, eu vou substituir aqui nessa função, então vai ficar assim. Né? A derivada terceira vai ser 8 elevado a menos tal, né, que multiplica cosseno de tal menos o seno de tal. Isso aqui dividido por 3 fatorial, que multiplica x menos x0, ou seja, 2,2 menos o 2, que é o x0, ao cubo. Certo, pessoal? Então, veja que isso aqui é um número, né? Isso aqui é 0,2 ao cubo. 3 fatorial, isso aqui vai ser 6. Então, a função resto, na verdade, quando eu substituo os valores de x0 e de x, a função resto ela é uma função de tal, onde o tal é um valor que pertence ao intervalo que a gente já escreveu ali em cima, né, entre 2 e 2,2. Então, tudo que a gente tem que fazer é analisar essa função R2 de tal no intervalo de interesse, ou seja, no intervalo entre entre tal igual a 2 e tal igual a 2,2. O que a gente tem que fazer, pessoal, agora é escrever essa função do R2 de tal. Então vamos voltar lá para o Python. Ok. Então aqui eu vou colocar o meu item 5. Item 5. No item 5, veja, para escrever a função resto, eu preciso escrever a derivada terceira da função. Então eu criei uma função aqui que representa a derivada terceira, eu vou colocar aqui depois da derivada segunda, certo, pessoal? Então aqui eu tenho a derivada terceira de x, né? Ela retorna a derivada terceira. E agora eu vou escrever a minha função, vou fazer aqui embaixo. Vou definir uma função que é R2 de x, tá? Então essa função resto, como é que ela é? Ela vai retornar, como a gente escreveu, né? Vamos lá. Ela vai retornar esse valor aqui, que é a derivada terceira da função, certo? Então ela vai retornar D3, vamos ver D3F, né? De x, né? Dividido, vou fazer logo essa multiplicação, né? Fazer logo essa multiplicação. Então, multiplicado por x menos x0. Na verdade, aqui eu vou ter que colocar o valor já definido pela questão, né? Então, 2,2 menos 2, certo? 2,2 menos 2,0 elevado ao cubo, né? Tudo isso dividido, vou colocar isso aqui dentro do parênteses, tudo isso dividido por 6, que é o 3 fatorial. Tá? Então, a função resto, ela vai retornar exatamente isso, a derivada terceira da função, que multiplicada por x menos x0 ao cubo, dividido por 3 fatorial. Ok, feito isso, né, eu vou agora partir, vamos dar uma olhada aqui, partir para o item 6. No item 6 é fazer uma análise da função R2 de x e estimar o erro máximo em valor absoluto da referida aproximação. Então, essa análise eu tenho duas formas de fazer, basicamente. Uma é utilizando somente as funções da biblioteca NumPy, né? E a outra é fazendo um gráfico, essa eu gosto bastante, né? Fazendo um gráfico da função resto
entre x igual a 2 e x igual a 2,2, tá certo? E verificando aonde essa função ela tem o valor máximo em valor absoluto, né, em módulo. Então vamos fazer pelas duas formas, na verdade, que a gente deve obter o mesmo resultado. Pronto. Então, primeiro, pelo modo gráfico, eu vou ter que definir novamente um x do gráfico, np.linspace, vamos esperar que o Python nos ajudar, entre 2, né? Vou fazer o gráfico entre x igual a 2 e x igual a 2,2. E aí eu vou gerar 100 pontos nesse intervalo, certo? E aí o R2, vou colocar assim, R2 gráfico, né, do gráfico, da função resto, vai ser justamente, eu vou chamar essa função R2 para o argumento x do gráfico. Então R2 calculado em x do gráfico. Ok. Aí agora eu vou chamar a função plt.plot, x do gráfico, o R2 do gráfico, né? plt.show, aqui antes eu vou chamar plt.grid. Ok, vamos executar agora. Pronto. Tá? Veja, pessoal, que aqui nós temos um probleminha, né? Por quê? Em azul eu tenho o gráfico da função, em laranja eu tenho o polinômio, e a função resto, ela está aqui, bem pequenininha. A magnitude da função resto, ela é pequena em relação à magnitude das funções f e p, né? Então, para que a gente veja direitinho, né, o formato da função resto, nós precisamos plotá-la, né, em um gráfico separado. Então, para isso, eu vou, antes de iniciar aqui o novo gráfico, eu vou fazer um plt.figure, porque ele vai gerar um novo gráfico, né? E aí eu vou fazer o novo gráfico aqui da função resto. Está faltando aqui na função grid abrir e fechar parênteses, né? Vamos lá. Agora devemos ter dois gráficos, né? Um que é do polinômio da função e o outro da função resto. Então veja que aqui a magnitude no eixo y vai de 1 a 6,5, né? Basicamente. E aqui da função resto a gente tem que a magnitude vai de menos 0,00185 até menos 0,00165. Ok, pessoal? Então, essa função resto no intervalo entre 2 e 2,2, né, essa função resto, ela é monotônica crescente, né, ela é uma função crescente. Só que ela pega o lado negativo, né, ela é negativa nesse intervalo. Então, se ela é negativa nesse intervalo, qual é o valor máximo, né, do módulo dessa função? O valor máximo do módulo da função é aqui, porque eu tenho que pegar os valores da função e colocar em valor absoluto. Então, na verdade, o valor máximo dessa função em valor absoluto é o valor da função resto para x igual a 2, né, pessoal? Eu volto aqui, certo? E faço assim, ó, print resto máximo em valor absoluto. Aí eu vou imprimir np.abs, né, o valor absoluto da função R2, né, da função resto, então da função R2, para x igual a 2, certo? Ou para tal igual a 2, como queira, né? Então vamos olhar aqui. Então, o resto máximo em valor absoluto é, certo? 0,0018. Eu vou colocar esse valor aqui no slide. Vou colocar um pouquinho maior aqui. Um instantinho, pessoal. Pronto. Então, o erro máximo, né, em valor absoluto, o módulo do erro máximo, a gente calculou aqui, deu 0,00187, tá? Existe outra forma de ver esse erro máximo sem necessariamente fazer o gráfico, né? Como é que eu vou fazer? Eu vou usar uma função da biblioteca NumPy chamada máximo, né? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esses valores da função que foram calculados, que está aqui nessa variável R2G, né? Vou colocar aqui embaixo. Valor máximo, criar uma variável chamada valor máximo, é igual. Eu vou pegar esses valores aqui das ordenadas da função resto,
né, no intervalo de 2 a 2,2, e vou calcular o valor máximo deles, usando uma função np.máximo, né, que vai me dar o máximo dos valores da função. Agora, antes de calcular o máximo, eu tenho que calcular essa função em valor absoluto, né? Então, eu vou usar a função do NumPy np.abs de quem? Desses valores aqui, que estão na variável R2G, né? Pronto. Então, aqui eu tenho esses valores em valor absoluto, né? É como se eu pegasse aqui o gráfico dessa função em valor absoluto, né? Em valor absoluto, isso aqui vai lá para o primeiro quadrante, né? E, evidentemente, a função lá vai ser decrescente, né? No primeiro quadrante. Pronto. Então, eu vou aqui colocar um print. Outra forma de calcular o resto máximo em valor absoluto. Outra forma de calcular o resto máximo em valor absoluto, que está nessa variável agora, valor max, certo? Eu executo e eu devo ter o mesmo valor. Pronto. Obtive exatamente os mesmos valores para o erro máximo, né? Agora vamos ver se esse erro máximo aqui é compatível com o erro absoluto, o erro verdadeiro que nós calculamos aqui em um dos itens, né? Se não me engano, no item 4. Então, no item 4, a gente calculou aqui o erro absoluto é. Então, vamos ver qual foi o erro absoluto real. Evidentemente, pessoal, que para os cálculos estarem coerentes, né, esse erro absoluto aqui tem que ser menor do que o erro máximo, né? Vamos procurar aqui nas saídas da função. Então, o erro absoluto é, vamos lá, o erro absoluto já é em valor absoluto, então não precisaria de colocar o módulo, né? Foi 0,0018106, tá? Então veja, pessoal, que de fato o erro absoluto, né, o erro verdadeiro, ele foi menor do que o erro máximo, né? Ele foi menor aqui, ó, nessa 1, 2, 3, 4, nessa quinta casa decimal, tá certo? Ele foi menor. Então, de fato, a estimativa para o erro máximo, perdão, vocês não estão vendo, né? Pronto. Então, a estimativa aqui que fizemos, que encontramos para o erro máximo, de fato foi coerente com o erro absoluto que nós encontramos da análise do erro verdadeiro, digamos assim, né? Do erro que realmente foi cometido. Esse erro máximo é uma estimativa para o máximo que podemos errar, ok? Para terminar, eu só gostaria de... Fiquei um pouco incomodado quando a gente definiu essa função resto, que eu coloquei aqui os valores de x0 e x, né? Podemos fazer assim. A função resto, como a gente viu, é uma função que ela ficou uma função de tal, né? Tá aqui. Então, se ela ficou uma função de tal, nada mais justo de a gente colocar o tal aqui, né, como argumento da função, e aí calcular a derivada terceira da função, calcular em tal. Ok? Sendo assim, a gente pode usar as variáveis x e x0 dentro do parênteses. Então, eu posso fazer assim, x igual a 2,2 e x0 igual a 2. Né? E aqui eu coloco, né, x menos x0 ao cubo, né, pessoal? Então, acho que assim fica mais, digamos, fica mais elegante, já que a função R2, que nós derivamos aqui no slide, né, é uma função de tal, ok? Bom, então, eu acho que cumprimos o objetivo, né? Eu fico por aqui. Qualquer dúvida, vocês podem enviar um e-mail, né? Estou sempre lá no Discord, na turma virtual no servidor de computação numérica e também na turma virtual do Cigarro. Vocês podem deixar um comentário aqui no YouTube que eu respondo assim que puder. Ok, pessoal? Então, até a próxima videoaula. Um abraço.